Oi, gente, voltei com uma pequena explicação do livro de Lucas, capítulo 13, do 22 ao 30, que o Senhor vai falar aqui sobre a porta estreita. Então, no decorrer do tempo, né, que se passava, o Senhor Jesus, ele estava indo em direção a Jerusalém. E atravessava cidades e povoados. Mas, enquanto isso, ele foi ensinando, né? Aproveitou a sua viagem em direção a Jerusalém e foi ensinando de cidade em cidade, foi ensinando, passando os seus ensinamentos, né? Para que as pessoas pudessem conhecê-lo, pudessem entender o que ele estava fazendo ali, né? E quem ele era. Aí, de repente, alguém perguntou se seria poucos os que iriam ser salvos. E o Senhor respondeu com advertência. E não com quantidade, né, de pessoas que iam ser salvas. Mas o Senhor deu uma advertência. Falou para eles, né, que para eles fazerem de tudo para entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Porque realmente a porta é estreita, né? O Senhor, ele explica que quando Deus se levantar e fechar a porta, muitos ficariam do lado de fora. Ficariam batendo na porta e pedindo para ele abrir, mas o Senhor irá responder que não os conhecem. E que muitos vão dizer, né, que comeram, que beberam com o Senhor, e que o Senhor até ensinou nas ruas deles, mas o Senhor responderá que não os conhecem, e vai mandar que se afastem-se dele, todos que praticaram o mal. O Senhor explica que pessoas do mundo todo, e não só os judeus, vão sentar-se à mesa no reino de Deus. Porque na época lá, só os judeus se achavam que só eles é que iriam ficar na proteção de Deus, iria viver com o Senhor no reino de Deus. E o Senhor está explicando que não é assim não, nada disso. Não é porque eles são judeus, foi um povo que foi escolhido por Deus, que é só eles, não. Que se fizer o que é errado, que se praticar o que é mal, vai ficar do lado de fora, né? Então, o que o Senhor estava falando aqui é que muitos pensavam que tinham já a entrada garantida, né? Só porque eram judeu e que ficavam indo para o templo e orando lá no templo, achavam que já estava com uma garantia, né, assinada ali, pronta, né, e não iriam ficar do lado de fora. E hoje nós vemos que tem pessoas fiéis ao Senhor Jesus, no mundo todo, né, muitos gentios, que são os não-judeus, né? Por exemplo, nós somos gentios, né? Nós que não temos, não temos ninguém da família que é judeu, não somos, nem nossos avós foram, e então nós somos os gentios, e nós nos convertemos, né? Então, se a pessoa é um gentio e se converteram, eles permanecem obedientes à palavra de Deus. Então o Senhor fala que esses é o que está tentando entrar na porta estreita, porque está obediente ao Senhor e está ali junto com o Senhor. Não está pelo mundo, né? O Senhor fala da porta estreita, que é Ele mesmo, Ele é a porta. Ele já falou que Ele é a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então poucas pessoas que entrarão, porque preferem fingir de bonzinho, de crente, né? Tem muita gente que fala, não, eu sou crente,
sou bonzinho, se mostra assim, sabe aquela casca? Só aquela casca, porque no interior mesmo, no oculto, fazem coisas terríveis. Gostam de viver as coisas mundanas, né? Eles no oculto ali, escondidinho, entre quatro paredes, acho que pode tudo, acho que pode ficar vendo filme pornô, ficar fazendo um monte de coisa, ficar adulterando. Tem tanta coisa errada, né? E tem gente que faz isso. Parece mentira, mas infelizmente, né, é verdade, né? A gente vê isso no meio da cristandade inteira. É padres que estupram criança, que vivem naquela perdição, naquela imundice, se achando que é santo, mostrando o santo para os outros. E no fundo tá fazendo coisa errada. E pastores também, né? Lógico que não são todos, nem todos os padres, nem todos os pastores, nem todos os crentes. Mas sempre há laranja podre no meio das boas, né? Então tem que tirar. Quando é assim, que você vê que é o pecado, tem que tirar, tem que sair fora. Não pode ficar junto, né? Tem que separar. Então não pode ficar vivendo as coisas mundanas. Mas muitos preferem, né? A porta larga. Que a porta larga ela é convidativa, né, gente? O mundo oferece coisas assim incríveis, são coisas boas aos olhos, né, desse corpo corrompido, são coisas boas, né? Mas aos olhos de Deus não. Porque o inimigo, ele oferece tudo que tem de bom e do melhor para o ser humano. E o ser humano gosta, né? Por quê? Porque a carne, né, tá corrompida pelo pecado e acaba gostando, né? E é bem fácil de fazer, né? É fácil para cair no mundo das drogas, cair no mundo aí onde tem coisas erradas é muito fácil. Uma pessoa que usa, o outro fala, não, mas é só dessa vez, você pega aqui, você usa o cigarro uma vez, a pessoa fuma, ali ele vai se viciar. Então o vício vem quando você experimenta. E isso é muito perigoso. É melhor não experimentar, né? É melhor ir para longe, sai longe, vai para longe do pecado. Não experimente, porque se experimentar é terrível. É aquele círculo vicioso, né? Acha que tá salvo, mas que tá fazendo, mas que pede perdão. E não funciona assim, né, gente? Não, nós sabemos que não tem que ter uma mudança verdadeira, né? Então, às vezes eu passo em frente aqui de vários barzinhos, né? Às vezes vou no supermercado de sábado, sexta-feira à noite, e eu passo em frente de uma avenida que é lotada de barzinhos. Gente, esses barzinhos, eles estão cheios, mas lotados, que tem gente até do lado de fora. Tá cheio, homens, mulheres, todos ali fumando, bebendo, dançando, aqueles funk, aquelas meninas, tudo com aquelas roupas bem chamativas, sabe? Então eles estão vivendo aquilo como se não houvesse o amanhã. Estão ali, né? Achando que é maravilhoso, é ótimo. Mas muitas daquelas pessoas, quando saem dali e chegam em casa, entram em depressão. Por quê? Porque aquilo ali é só na hora. Alegre, só na hora. Depois a tristeza volta de novo. Por quê? Porque nós temos uma alma e um espírito que tem que ser sustentada como o nosso corpo é. Nosso corpo come, se alimenta, nosso espírito, nossa alma tem que se alimentar também da palavra de Deus. Senão não tem como você ser feliz assim. Você é feliz lá fora, no mundo, depois quando chega no seu mundinho ali, dentro do quarto fechado, você volta à escuridão de novo, à tristeza, né? Então isso me dá uma tristeza de ver aquilo, né? Porque sei que Deus, ele não gosta e nem participa daquelas coisas. E que as pessoas, elas aceitam e se divertem. Isso é porta larga. É muito fácil para as pessoas se sentir, não, eu vou para lá que é para me divertir, para me ficar feliz. Chega lá, bebe, fuma, usa até entorpecentes e para ficar feliz. Mas isso vai passar, gente. É só naquela hora. E a tristeza vai voltar de novo, porque o pecado
bate mesmo as portas, e aí você tá na porta larga, tudo pode, né? E, geralmente, né, a porta larga, ela mostra, né, que tem mais coisas gostosas para fazer. Porque ali tem tudo, ali você pode fumar, pode beber, pode fazer tantas outras coisas, né, gente? Que é muito melhor estar ali, no meio de um som grande ali, alto demais, e dançando e pulando e fumando, do que estar dentro, do que estar no caminho do Senhor, que é mais pacífico, né? O caminho do Senhor. Você não pode fazer essas coisas porque isso aí é do maligno. O Senhor não usa droga, o Senhor não fuma, o Senhor não bebe. É o Senhor, é o caminho, como ele falou, a porta é estreita. Então, só que a pessoa não sabe que essas pessoas que estão lá se divertindo, eles não sabem que essa outra pessoa que está aqui servindo ao Senhor, que está indo louvar e glorificar o nome santo de Deus, né, que está se guardando, que está tentando se santificar, é uma pessoa muito mais feliz. Ele não vai ficar entrando em depressão, a menos que ele esteja doente mesmo, com algum outro problema, né? Mas ele não entra numa depressão por isso, porque ele está com o Senhor, ele conhece o caminho, ele sabe que essa vida aqui é passageira e que depois daqui tem a vida eterna. Aqui é só uma passagem. A vida eterna vem depois. Vem a vida eterna tanto com o Senhor Jesus, quanto com Deus, né? Quanto a vida eterna com o maligno, com o Satanás. Mas que tem eterno, tem a vida eterna. Dos dois lados vai ter a vida eterna. Então, o que tem que fazer? A pessoa tem que pensar. Um crente genuíno, ele conhece. Então, ele sabe, eu não vou ficar na porta larga, porque isso aqui essa vida aqui é passageira, eu não vou ficar aqui, eu vou ficar no caminho, na porta estreita, que é do Senhor Jesus, porque eu sei que daqui, essa passagem, eu posso ir para a vida eterna, do lado do Senhor, que lá sim vai ter, não vai existir mais doença, não vai existir mais tanto sofrimento quanto nós sofremos aqui, né? E lá vai ser a vida eterna, lá do Senhor, vai ser maravilhoso, tudo lindo. Então o Senhor fala para os que gostam de ficar na porta larga, né? E praticarem o mal, que a porta ela vai estar fechada e que haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, nós temos que vigiar, né? Temos que obedecer e andar com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Ele que é a porta que nós temos que entrar, temos que ficar com Ele. Então, temos que estar alinhados com os seus ensinamentos, né? E sermos obedientes à palavra do Senhor. Ficar assim, na porta estreita, sim, e não nas portas largas. Não fazer as coisas que o mundo oferece, porque, como o Senhor Jesus mesmo disse, o mundo jaz do maligno. E todas essas coisas aí, ó, é tudo do maligno. Onde há bebedeira, há assassinatos, há tanta coisas erradas, né? Estupros, olha, tem coisas que não tem nem como falar, porque é muita coisa. E é a porta larga, né? Então, não adianta, né, que se achar, né, melhor que o outro. Nós nunca que devemos achar que nós somos melhores que os outros. Não, ninguém é melhor que ninguém. O Senhor mesmo fala que há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão últimos. Então tem gente que acha que são salvos por isso, porque é muito conhecedor da palavra e vai ser salvo. Mas não adianta ser conhecedor da palavra e não ser obediente, né? O Senhor diz que a porta está fechada para essas pessoas, né? Não adianta falar Senhor, Senhor e não obedecer, né? O Senhor sabe que nós somos obedientes a Ele, o Senhor sabe que nós amamos Ele é quando nós obedecermos o que Ele nos ensinou, o que Ele nos manda fazer. É isso aí, Ele conhece, Ele sabe que nós amamos ou não assim. Se você não obedece, você continua no mundo na porta larga, fazendo tudo que o mundo permite aí, que não permite também.
não quer saber de ficar na porta estreita, que é cumprir os mandamentos do Senhor, o Senhor sabe. O Senhor conhece tudo, né? Tudo, tudo. Ele que criou, ele sabe, né? Ele nos conhece muito bem. Então, gente, não resolve nada dizermos que somos crentes, mostrar ao mundo que somos intocáveis, né? Que somos santos e bonzinhos. E quando você está no supermercado, você descarrega suas compras, você pega o carrinho e deixa ali atrás de outros carros para dificultar a saída, né, do outro motorista. Você chega no supermercado, não tem vaga, você vai lá e põe seu carro na vaga de idosos ou de deficientes. Você está andando na rua, você pega uma bala, pega o papel e joga na rua e não joga no lixo. Ué, se nós nos mostramos crentes, queremos nos mostrar ao mundo que somos crentes, nós não temos que fazer essas coisas. Não temos que pegar o carrinho, descarregar as nossas compras no nosso carro, levar o carrinho de volta lá onde que se deve guardar o carrinho, onde nós pegamos. E se não tem vaga para pôr o carro, nós temos que esperar e arrumar uma vaga para pôr o nosso carro, não pôr o carro na vaga de idosos. Eu coloco porque eu sou idosa, né? Então eu tenho a plaquinha lá de autorização. Mas tem gente que não tem e coloca. E tem outras pessoas que estão dentro dos seus carros, come uma banana, pega a casca da banana, abre o vidro e joga para fora. Outros estão mascando um chiclete, pega o chiclete e joga pelo vidro. Aquilo ali vai cair em qualquer lugar, vem um passarinho, bica aquilo ali, morre, afogado, tranca tudo. Aí vem outra pessoa, vai andar, pisa naquela casca de banana, escorrega, cai, se quebra, se machuca, um idoso, uma criança. Gente, as nossas atitudes diz muito de nós. Então nós temos que saber, temos que prestar atenção. Temos que ser vigilante em tudo, em todos os nossos atos, né? Não adianta nada fazer todas essas coisas, né, escondidinho e ficar mostrando no mundo que somos bonzinhos. Porque no nosso interior não for nada daquilo que nós estamos mostrando. Porque Deus, ele nos conhece muito bem. Não vai adiantar fazer isso. Então, o Senhor conhece nós por fora e por dentro. Ele sabe do que nós somos capazes, né? Se somos como uma terra seca, que não produz nenhum fruto, né? Que no dia do juízo, o Senhor não achará nada de bom em nós. Já imaginou? Que triste uma coisa dessa? Irmãos, vamos pensar um pouco em tudo isso. Vamos usar esse nosso corpo corrompido pelo pecado para realizar coisas boas, né? Vamos amar, vamos ser misericordiosos, né? Dividir o pão com quem necessita. Orar por todos que estão precisando de oração, que estão arruinados, que estão sem saúde, estão sem emprego. Vamos abençoar e nunca amaldiçoar. Porque tem crente que fala cada coisa que não dá pra gente acreditar no que eles falam. Então, nós devemos não só mostrar a mudança exterior, mas ser um convertido a Cristo genuíno. Essa mudança tem que ser por fora e por dentro. Não é só por fora, não. Molinho, se limpa ali, é como a porca que se lavou na lama, tá toda na água, se lavou tudo, tá limpinha, depois vai e se joga na lama de novo. Então não funciona, né? O Senhor fala que não é por aí, né? Que temos que estar limpo por dentro e por fora. Um crente, uma pessoa que segue o Senhor Jesus de verdade, ela tem que fazer isso. Somos pecadores? Somos, sim. Temos que admitir que somos, mas que estamos andando no caminho do Senhor para melhorar, para pedir perdão ao Senhor, não ficar cometendo os mesmos erros e tentar evitar outros futuros, né?
Então, é só pensar. Vamos pensar assim, ó. Se o Senhor Jesus, ele faria aquilo que estamos prestes a fazer. Você pensa, vai fazer uma coisa, você fala, poxa, o Senhor, ele vai fazer, se ele faria isso que eu tô querendo fazer agora, aí se a resposta que você imaginar é não, então é não e ponto. Você não vai fazer. Se o Senhor não faria, você também não pode fazer. Porque você está levando a palavra do Senhor. Você é um crente, está levando a palavra de Deus, não pode fazer coisas que, ao invés de plantar a sementinha boa, está plantando a sementinha ruim, né? Não pode. Lembramos, gente, que só uma vida reconciliada com Deus, pela fé em Cristo Jesus, que nos dá a certeza da vida eterna. Não adianta você levar uma vida de qualquer maneira e ir na igreja dia de domingo e sair de lá fazendo coisas abomináveis, né? Continuar xingando, continuar brigando, continuar reclamando, continuar gritando com as pessoas. Isso não vai adiantar. Continuar passando por perto de pessoas que necessitam e não dá nem importância. Então, né, aí você não está sendo uma pessoa correta que Deus quer que seja, né? E todos nós, estamos, assim, propício ao erro, né? É por isso que temos que vigiar, assim, o tempo todo mesmo. Temos que ler a palavra todos os dias, porque é muito importante, gente, é muito importante nós estarmos do lado do nosso Deus, do nosso Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus, amém.